Já estás aí? Já cá estou. Tudo bem? Bem disposta? Olá, que tudo. Tudo? Então é assim, eu sei que ainda falta um minutinho, portanto, se calhar vou só fazer aqui uma pequena introdução para te apresentar e depois, à hora exata, isto o pessoal de televisão sofre de pontualidade britânica, não é? Vamos começar mesmo no direto. Então é assim, vamos falar hoje com a enfermeira Carmen sobre o tema é este: o meu bebê vai nascer e agora? Que é uma coisa que é um tema que deixa aqui muitos pais e muitas mães muito angustiados. Vou fazer uma pequena apresentação da Carmen, muito pequena, porque ela há muita informação disponível sobre ela. Mas então, a Carmen é enfermeira desde 2009 na área da saúde materna e obstétrica. É uma apaixonada por bebés, que é uma coisa sempre muito boa de ouvir. É uma conselheira em amamentação e faz tanta falta. Porque as questões da amamentação normalmente levantam muitas dúvidas. Tem um blog que se chama O Bebê Saudável, espreitem o blog, vale a pena. E tem um livro maravilhoso, tem um título que eu adoro: Estamos Grávidos. E agora? É uma boa pergunta, não é? Pronto, e batemos nas 9 horas. Batemos nas 9 horas. Olha, para já deixa-me perguntar-te, para ti que trabalhas na área da saúde materna e obstétrica, como é que tem sido, como é que foi este período do Covid, pós-desconfinamento? Depois já vamos às várias questões, mas como é que foi vivido? Bom, nós tivemos várias fases, não é? Tivemos uma fase inicial um bocadinho em choque, e que tivemos que adaptar muitas intervenções e Uhum. preparar aqui um cenário quase de guerra, não é? Imagino. Que nós víamos um pouco nos países vizinhos e tivemos que nos preparar. Portanto, esta foi um choque primeiro enorme. E depois tivemos aqui várias atualizações, nomeadamente relativas à saúde materna, que a Uhum. DGS foi, enfim, fazendo aqui Colocar algumas. Exatamente. Portanto, eu vivi várias fases, desde o primeiro choque, porque nós nunca estamos preparados para isto, na verdade, não é? Nunca pensámos que isto realmente pudesse acontecer a nós e pronto, foi um primeiro choque, adaptar as realidades, procurar informação, que foi uma coisa muito difícil porque era um vírus novo, uma situação Uhum. nova, o que é que afinal a evidência nos dizia, adaptar aos contextos de cada país, de cada maternidade. Isto foi assim um bocadinho complicado ao início, mas adaptámos bem e se há coisa que nós conseguimos fazer é Uhum. adaptar-nos bem e Claro. conseguimos ir atualizando para a passo com as novas orientações. Portanto, foi assim um Boa. mix, mas acho que agora estamos num bom caminho, numa fase um bocadinho mais equilibrada dos Tranquila, não é? cuidados, mais tranquila. Olha, eu sei que uma das dúvidas, e vamos começar por aí, Carmen, uma das dúvidas que muitas mulheres te colocam é: engravidar nesta altura, sim ou não? Na verdade, não há uma resposta Científica certa. exata, não é? Exato, exatamente. Eu acho que tem que haver um projeto do casal, independentemente de haver uma pandemia ou não, e essencialmente perceber se de facto, do ponto de vista da saúde e de acesso aos cuidados de saúde, se este casal tem essa disponibilidade. Porque nós sabemos que nesta fase podemos ter algumas limitações, não é isso que nós pretendemos, obviamente, porque bebês vão continuar a nascer, graças a Deus, e grávidas vão continuar a existir, portanto, os nossos cuidados de saúde vão ter que se manter neste sentido. Mas qual é a acessibilidade do casal a eles? Quer haja pandemia, quer não haja, são questões importantes a ponderar. Toda uma relação também a nível de logística familiar, com os novos empregos, com estas Uhum. situações de layoffs, etc. Não só a nível da questão de saúde, como também da logística familiar, são coisas que o casal tem que ponderar, tem que avaliar e perceber se faz sentido nesta altura. Agora, não temos que pôr muitos dos nossos planos de vida e da Uhum. nossa família em stand-by só porque existe uma pandemia. Claro. Acho que tem que haver tudo, uma ponderação, se calhar se havia tratamentos, por exemplo, de Uhum. fertilidade a serem realizados, nós não vamos pará-los, não é? Portanto, eles vão Exatamente. ter que continuar. Se é um projeto que pode ser adiado relativamente mais tarde e se o casal assim se sente confortável, também não tem que haver esta pressão só porque estamos de quarentena e temos que Uhum. aproveitar e fazer um sprint para ver se engravidamos. Também não tem que ser por aí, não é? Na Uhum. verdade, não há uma resposta certa. Cada casal sabe identificá-la melhor e vai sentir se é uma altura certa ou não. Muito bem. Depois, como é que é estar grávida nesta nova realidade? Ou seja, cada vez que recebeste grávidas, nesta fase toda que nós passamos, e estamos ainda a passar, é bom que sublinhemos isso, Sim. ainda estamos a passar.
Como é que é estar grávida? Há cuidados adicionais, há indicações adicionais que tu tens que dar às grávidas agora que não davas antes, Carmen? Sim, sem dúvida. Há pequenas alterações que nós temos que consciencializar as grávidas e, neste caso, os casais, porque vão haver adaptações. Nós já passámos por muitas fases, como eu disse inicialmente, não só na gestão das práticas do parto, como do acompanhante, como o processo da amamentação, o próprio contacto pele a pele numa mãe infectada. Portanto, já passámos aqui por muitas análises da DGS e orientações e neste momento, numa fase de gravidez, o que nós pretendemos é que a grávida se resguarde, porque não nos interessa muito que seja infectada por este vírus ou por outro. Tudo que seja infecções na gravidez, nós sabemos, e isso já está mais do que documentado, Covid ou não, que causa ameaças de parto pretermo, até mesmo abortos, numa fase inicial da gravidez, e portanto não é interessante a grávida estar sujeita a estas questões. Claro. Passar essa questão à frente, que é igual, quer seja Covid, quer não seja. Há algumas alterações na própria dinâmica, nomeadamente na visita ao bebê no pós-parto, que isso já não é permitido, portanto não há visitas, tem que haver alguns cuidados, não é, das regras de higiene que todos nós já sabemos, não só para grávidas como para a população em geral, e isso tem que se manter. E aqui a diferença é que a grávida agora, quando entra em trabalho de parto, tem que fazer o teste de Covid. Portanto, vai ter que ser submetida a este teste para nós identificarmos se está então positivo ou não. Portanto, basicamente são estas as questões. Ou seja, deixa-me só perceber uma coisa. Em relação às próprias às consultas normais, e ainda antes desta questão que eu te ia colocar agora, tenho que perguntar uma outra, que é todas as consultas que estão pré-programadas com as grávidas é para cumprir? Deixa-me começar por aí. É porque às vezes as grávidas ficam com medo de ir aos hospitais, de cumprir as consultas, de fazer as ecografias, as análises, mas eu acho que tudo isso é muito importante, verdade? Muito, muito importante. A vigilância da gravidez tem que continuar. Numa fase em que estávamos confinados, aqui havia regras muito específicas para a orientação das consultas. Portanto, tudo o que fosse possível resguardar a grávida, não é? E fazer por telemedicina foi feito. Nesta fase de desconfinamento, a programação habitual das ecografias e das consultas voltou ao normal. Exatamente. As grávidas não têm que ter receio a recorrer aos hospitais, e isto é uma coisa também que eu vi desde o início, até porque recorreram muito às minhas redes sociais quando tinham alguma questão que tinha que ser observada, não temos hipótese. Não têm que ter esse receio porque todas as unidades hospitalares estão atualmente não é, preparadas para receber, para triar estes casos. Temos a questão da máscara, da higienização. Portanto, aqui é importante perceberem que nós estamos a reunir todas as condições em qualquer maternidade, em qualquer hospital, centro de saúde, para que haja esta proteção e possam recorrer aos serviços de saúde. Quando estávamos em fase de confinamento, houve sim uma alteração no planeamento das consultas e até mesmo de algumas ecografias, mas agora já voltou tudo ao normal. Inclusive, já em algumas maternidades, o pai pode assistir às ecografias, não às consultas ainda, mas já poderá assistir em alguns sítios às ecografias, depois depende também de cada local e se as grávidas têm que se informar previamente. Ok. Então agora vamos para a consulta. Olha, mas antes disso, deixa-me só dizer que há aqui algumas pessoas a mandarem-te beijinhos e a dizer a maravilhosa enfermeira Carmen, que me ajudou tanto na gravidez. Tenho que dizer isto porque sabes que quando são elogios, às vezes as pessoas esquecem-se de passar, não é? Quando são críticas, lembram-se, mas quando é elogios, e já entrou aqui muitas pessoas, já entraram muitas pessoas a elogiar-te e a mandar-te beijinhos, para deve ser pessoas a quem tu ajudaste os seus bebés a nascerem bem. Isso é muito importante, não é? Isso é muito importante. Mas olha, voltando ao ponto onde estávamos, Carmen, e portanto, só para que esta informação fique clara, portanto, as consultas são consultas iguais às que se faziam antigamente, cumprindo as regras de segurança, que na verdade são para qualquer outra pessoa, verdade? Portanto, isto já fica claro. Sim, agora, ainda em relação às consultas, o que diz é que, pela informação que tu tens, os pais ainda não podem acompanhar nas consultas, é isso? Certo, em alguns exames sim. Os pais ou outra pessoa, um acompanhante? Acompanhante, exatamente, sim. Familiar. Temos que ir percebendo como é que isto evolui e um bocadinho de local para local, como é que estão a agilizar esta questão. Muito bem. Portanto, isto em relação às consultas. Depois, tu falaste na questão do teste e isto suscita muitas dúvidas, porque às vezes as pessoas acham que têm que fazer o teste ainda durante a gravidez. Tu estás a dizer que não, é só no parto, é isso? Antes do parto. Se há uma situação agendada, imagino que por algum motivo nós temos uma grávida que sabe que vai ter uma situação agendada, uma indução do trabalho de parto,
uma cesariana, que são, são coisas marcadas, nós podemos fazer o teste com tranquilidade, pelo menos 2 dias antes, para que ele esteja válido, não é? E atualizado. Se uma grávida, porque isto é a vida dos partos, não é? Entra em trabalho de parto espontâneo, que é agora. o mais habitual, não é? Portanto, aqui vamos ter que fazer o teste na altura. Portanto, nós estamos, lá está, as maternidades aqui um bocadinho equipadas neste sentido. Depois, o timing em que sai o teste pode condicionar aqui algumas práticas, mas, na verdade, nós já passámos, como eu disse, por várias etapas. Uma etapa em que não havia contacto pela pele, se havia suspeita na amamentação, que era uma recomendação da DGS, e agora já foi atualizada de acordo com a Organização Mundial de Saúde, em que sim, mesmo que a mãe esteja infectada ou haja uma suspeita enquanto o teste não sai, podemos amamentar o bebê e fazer o contacto pela pele. Teremos sempre que manter a máscara e a higienização das mãos. Ou seja, na verdade, saber que depois do nascimento do bebê, que a mãe pode ter o contacto normal de espera com o bebê e poder amamentar, eu acho que só isso já baixa muito os níveis de stress e de ansiedade, não é? Deixa-me só colocar-te uma questão, ainda em relação aos testes. Imagina que a pessoa entra em trabalho de parto e é daqueles partos muito rápidos, para já acontece numa data que não é previsível, porque muitas vezes há partos que acontecem bastante antes do tempo, e o parto em si acontece em tempo recorde, também acontece, não é? Ou seja, não dá tempo, eu não sei quanto tempo é que leva a sair o resultado de um teste, mas às vezes há mulheres algumas que horas. o parto, o bebê nasce assim no instante. Se assim for, faz-se o teste quando? Depois já do bebê ter nascido, faz-se o teste àquela mãe? Não, quando a mãe dá a entrada, fazemos logo o teste. Portanto, a menos que seja um bebê que esteja mesmo ali, que temos que fazer assim que já aconteceu, sim. Aí o que fazemos é que quando terminarmos o processo do parto, a mãe e o bebê estão em segurança, fazemos a colheita, não é? Se não estiver mesmo ali, então aí fazemos logo na admissão, no serviço de urgência, esta colheita à grávida para perceber, para ter então este timing, porque à partida, especialmente primeiros filhos, o trabalho de parto costuma demorar algumas horas, não é? Portanto, ainda temos aqui um avon bem nascer. Claro. Quando é estes partos iminentes, é que assim que houver critérios, e a prioridade será sempre o parto, a mãe e o bebê, depois quando tivermos alguma calma, fazemos esta colheita. Outra questão, agora vamos para o parto. Pelo menos durante uma fase, não sei como é que as coisas estão agora, até porque já percebi que a informação está sempre a ser atualizada, mas houve ali um período ainda bastante grande durante o Covid, na fase mais problemática, onde os pais não podiam de todo assistir ao parto, portanto era-lhes mesmo vedada a entrada. Como é que estamos agora? Depende dos hospitais, depende da situação, não é de todo permitido. Esclarece-nos lá, Carmen. Bom, então, aqui já passámos por muitas fases também e vai depender sempre do local, porque as estruturas físicas, nem todas elas permitem a presença, porque pode haver estruturas físicas em que estejam duas grávidas no mesmo espaço, separadas, por exemplo, por uma cortina. Nós temos, de facto, serviços, não seria o ideal isto, obviamente, mas temos, de facto, serviços que não comportam estas estruturas físicas do isolamento e da privacidade, que é uma pena, não é? Porque é uma fase mesmo importante para que isto aconteça. Por isso, pode haver algumas alterações. Mas sim, ao início, nesta fase inicial de março da pandemia, íamos ter aqui uma fase de trabalho de parto e parto sem acompanhante, e algumas maternidades abriam aqui a exceção para o pai ir visitar e conhecer o bebê num determinado período, com determinadas regras de segurança. Agora já não, já também saiu um parecer da DGS que de facto o pai ou o companheiro, quem esteja naquele momento, que faz sentido, e algumas maternidades até estão a fazer o teste também ao pai para perceber, não é, que se temos todas as regras de segurança asseguradas, outras nem tanto. Pronto, estamos a perceber que de facto podemos, em algumas circunstâncias, não é, agilizar melhor este processo, porque de facto o pai ou o companheiro são pessoas importantes também. Importantíssimas, sim. Por isso, naquilo que conseguirmos, vamos tentar sempre, com as regras de segurança, assegurar que a grávida tem esta pessoa de referência, o pai ou não, mas alguém de referência para lhe dar este apoio neste momento. Carmen, há uma questão que também não podemos deixar aqui de fora, porque nós estamos aqui a falar e a explicar sempre dentro da realidade dos hospitais, mas a verdade é que há pessoas que preparam o seu parto para ser um parto em casa. É essa a sua escolha, é essa a sua opção, por norma acompanhadas por uma doula, e às vezes não só, não é? Também por um
um enfermeiro, mas temos também a realidade dos partos em casa. Portanto, eu pergunto, aliás, algumas pessoas estão aqui a falar na questão dos partos em casa, o que é que tu tens que indicações é que tu tens a dar enfim, nesta opção, vamos dizer assim. Bom, nesta questão dos partos em casa já há uma legislação muito específica que assim rege esta prática, portanto tem que ter sempre um enfermeiro especialista, não é, a orientar e a conduzir este trabalho de parto. Pronto, com esta questão atual de Covid, não é, nós percebemos claramente que se houvesse alguma intercorrência, o INEM ia estar mais vocacionado para outras situações do que propriamente estas e podia não chegar atempadamente ao local, mas claro que nós queremos sempre, se houver alguma intercorrência, que isto exista, e o parto em casa foi, de facto, uma das escolhas maiores nesta fase de pandemia inicial, antes desta questão do pai ser permitido na sala de partos, assistiu-se, de facto, a um grande boom desta prática. Claro que nós alertamos sempre que tem que haver critérios, que tem que ser uma gravidez de baixo risco, que tem que haver um profissional de saúde a fazer esta condução, obviamente, do trabalho de parto. Portanto, enfim, tem que haver uma aqui preparação, não é? Mas como em sim, tudo, não sim, é? Boa claro, como preparação. em tudo. E algumas senhoras optaram por esta prática mesmo nesta fase final, portanto já tinham tudo programado e depois, por causa desta questão do Covid, avançaram para isto. E algumas destas questões não podem ser feitas assim, nem planeadas assim. Tem que haver aqui uma preparação e uma equipa que siga as grávidas neste sentido. Portanto, nessa altura inicial, eu também me Queres lembro... explicar, desculpa interromper-te, queres explicar, até pela tua experiência, que equipa é essa que acompanha a grávida quando ela opta por um parto em casa? Para as pessoas também estarem devidamente informadas. Neste caso, as mulheres devidamente informadas. Os casais, eu gosto mais de falar em casais. Os casais, também exatamente. ficam grávidos, não é? Exatamente, Os bons exatamente. pais ficam grávidos também. É mesmo importante serem os dois incluídos, Então, exatamente. Bom, na verdade tem que ser um enfermeiro especialista em obstetrícia para conduzir o trabalho de parto, tem que haver alguém para assistir ao bebê, pode ser enfermeiro ou pediatra, também pode ser uma excelente aquisição, um obstetra também pode fazer parte da equipa, muitas vezes não faz, porque os obstetras estão mais direcionados para o parto hospitalar, portanto será mais um enfermeiro especialista que o fará, mas pelo menos, não é, estas pessoas têm que estar aqui presentes enquanto profissionais de saúde. A doula, como falámos há pouco, é uma pessoa que vai prestar também apoio emocional e vai dar algumas estratégias para que a grávida lide também durante as contrações e durante as várias fases do trabalho de parto e até mesmo a expulsão com estas questões de mais de apoio emocional e até ao casal, que são igualmente importantes. Mas tem que haver sempre um profissional acreditado para ir seguindo, porque qualquer desvio da normalidade tem que ser referenciado, porque na verdade quando corre bem é fantástico e os partos fisiológicos correm bem, à partida, gravidez de baixo risco, e é por isso que também, às vezes, um contexto mais resguardado e não tão hospitalar, não tão interventivo, pode fazer sentido, mas às vezes, quando não corre bem, temos que ter o quanto antes uma equipa preparada. Por isso, às vezes, com esta história do Covid, os serviços foram um bocadinho redirecionados, não é? Havia muita gente que deixou de estar afetada à obstetrícia para ir para outros serviços, ou mesmo nestas questões da emergência médica, e isso suscitou-me um bocadinho de ansiedade, porque casais que não estavam minimamente preparados, nem sabiam um bocadinho o que é que deviam fazer nesta fase do parto em casa, e de repente optar por isto por causa desta questão, é perfeitamente compreensível, mas tem que haver uma equipa para dar apoio, suporte e preparação, senão pode como tudo, correr não muito é? bem, Como tudo na vida, tudo. isto coisas assim, Claro, eu claro. acho que tem que ter preparação, sim. Claro que sim, claro que sim. Bom, ias acrescentar mais alguma coisa sobre este ponto, Carmen? Ou não? Não, eu neste ponto o que eu pretendo sempre é que as grávidas se informem também com o profissional de saúde que as segue para perceber se há alternativas nos locais, porque o que tem acontecido é que, por exemplo, a maternidade X não permite o acompanhante, mas a Y permite. Ou seja, a grávida também tem que ter consciência que pode-se escolher, pode selecionar o local onde vai ter o seu bebê. Que é uma coisa que as pessoas não percebem. Este sítio, que é o da minha área de residência, não está a aceitar. Ou eu não me identifico com estas práticas. Então Tu agora... podes pedir para mudar, podes pedir para ter o bebê noutro hospital, se Sim, aquele tem podemos uma pedir. prática que tu não te identificas. Sim, Okay. podemos pedir uma referenciação no centro de saúde. Boa. O ideal até é mesmo isso, no centro de saúde, quando estamos a ser vigiados no centro de saúde, sermos referenciados para o hospital que a grávida tem preferência. Se a grávida não tem preferência, ou há alguma patologia que faça mais sentido ser direcionada para um centro mais específico, então aí o próprio profissional que está a seguir a fazer o pré-natal encaminha para o local.
não é? Muito Portanto, bem. e também é importante, antes de tomarmos esta decisão, se calhar, perceber que há outras alternativas e que eu posso ser Uhum. encaminhada para outros locais, não tem que ser o tudo ou nada, na verdade. Claro. Nestas questões da gravidez e do parto, toda a parte emocional e toda a parte psicológica é extremamente importante. Eu acho que nós temos mesmo que nos sentir confortáveis, com quem nos Certo, acompanha, não é? Com quem nos acompanha, porque, vamos lá ver, o ato de dar à luz é uma coisa lindíssima e acho que a mulher tem que estar livre, neste caso falo da mulher, efetivamente, aqui sim, muito a mulher tem que estar livre para esse momento, que é um momento muito especial, é um momento único, é um momento que é irrepetível, por mais filhos que se tenha, um parto nunca é igual ao outro, e portanto todas estas questões práticas que às vezes mexem com a parte emocional devem ficar resolvidas antes, para que fiquemos mais disponíveis para o momento. Eu agora estou a falar como mãe, não estou a falar como sim, estou a dar o meu testemunho como mãe, ou seja, eu sim, procurei sempre resolver e tive os partos em hospitais diferentes, os dois partos em hospitais diferentes, com a mesma médica que me acompanhava, é verdade que sim, mas procurei sempre tirar todas as dúvidas antes, fazer todas as escolhas antes, não fui surpreendida por um parto antes do tempo, é porque quando assim é às vezes é complicado, então se é um grande prematuro mais complicado é, pois, mas se pudermos resolver tudo, ficamos mais disponíveis para que naquele dia estamos concentradas no que temos que concentrar. certo. Com pessoas da nossa confiança será o ideal, não é? Certo, certo, é verdade. E há aqui outra Uhum, questão, é que se de facto a grávida tiver um teste positivo e tiver infectada, uhum. aqui as orientações podem ser ligeiramente diferentes e haver maternidades que já são aqui o nosso, enfim, o nosso centro de referência para Covid positivo. Portanto, Ok. nesta fase também convém cada pessoa perceber o que é que o seu Uhum, contexto, não é, está a direcionar, não é? Porque as meninas de Lisboa têm uhum. uma realidade, as meninas do Porto outra, do Algarve outra, portanto temos que perceber também em que contexto é que nós estamos inseridos, porque como eu disse no início, cada local, cada maternidade tem aqui um bocadinho esta linha de orientação. Ok. Olha, outra questão. Bebé nasceu. Visitas. Sim? Não? Já há visitas? Agora estou-te a ver com menos qualidade, mas tu não te Pois é, mexeste, eu estás no mesmo também. sítio. Mas estão-me a ouvir, não estão? Estamos a ouvir. Então, visitas já são permitidas ou não? Visitas depois do bebé nascer nos hospitais? Não, não são. Isso Nem é o que não pai? são. O Nem pai o era o que eu pai? estava a dizer. O pai sim, pode. O Ah, pai até já mudámos isto, já percebemos que pode estar do início uhum, ao fim do trabalho de parto na maioria das maternidades. Mais uma ok. vez pode haver exceções dependendo das condições do local, mas sim, já não é considerado uma visita, já é considerado o pai, portanto também está internado. Aqui a Uhum. diferença é que o pai não pode ausentar-se do serviço, portanto é como se estivesse internado também com a mãe e com o bebê. Portanto, não vamos poder ter aqui saídas do pai para ir ao carro buscar não sei o quê, aquelas coisinhas que nos Mas quando diz faltam. que não pode, o pai tem que ficar os dias todos que a mãe está? Sim, Portanto, se a mãe estiver os normais 3 dias, o pai está 3 dias. certo. Isto nas maternidades que deixam o pai pernoitar no pós-parto, porque a maioria das Ok. maternidades só deixam o pai estar durante o trabalho de parto e depois têm pequenas visitas no pós. Essas pequenas visitas mantêm-se para o pai, têm provavelmente o horário, depende de cada maternidade, e terão que ser aqui adequados local a local. Agora, Muito. visitas avós, tios, Isso que não. vejam depois o bebê em casa, não é? É essa a indicação. Depois em casa. Certo. Olha, outra questão. O bebê nasceu, não é? Vai para casa, ou seja, numa realidade normal, uma criança que não apresenta quaisquer problemas e, portanto, e a mãe também não, e ao fim dos 3 tradicionais dias vai para casa. Que recomendações, se é que as existem, especiais é que tu queres dar, Carmen, para quando se chega à casa com o bebê? Não sei se alguma coisa muda por causa do Covid, não é? Na verdade, pouca coisa muda, porque a vida Uhum. dos pais no primeiro mês é literalmente uma quarentena e os cuidados de higiene. Completamente. Os cuidados Não de se vai para lado higiene. nenhum, nem se faz nada. Nada, nada, só saímos para aquelas Então, se o saídas bebê for rápidas. daqueles que é de 3 em 3 horas, esquece. Portanto, não há assim grandes diferenças. Os cuidados de higiene são iguais. Quando nós temos um recém-nascido para tratar, nós fazemos a higienização das mãos, quem está doente usa máscara, as pessoas visitas doentes não estão com o bebê, não há interação com o bebê. Portanto, na verdade, o regresso a casa com ou sem Covid não muda muito neste sentido, não é? O que pode eventualmente mudar é aqui a logística dos familiares, não é? Porque
porque se calhar podíamos ter mais visitas em casa e agora vamos selecionar as pessoas, se calhar não vai ser tanta gente. Aliás, nós profissionais não recomendávamos ter aqui um turbilhão de pessoas nem na maternidade nem em casa, porque os pais precisam de tempo para conhecer o bebê, para descansarem, para namorarem os três, não é? De conhecerem este novo elemento, poderem assistir a estas necessidades da amamentação que no primeiro mês são tão exigentes e, como estávamos a dizer, quase ali relógio suíço. Portanto, aqui o objetivo é manter a tranquilidade do casal e não há grande diferença. Não temos aqui uma diferença grande. O que é que temos de diferente? A nível de vigilância do bebê, se calhar temos menos contacto. Começámos a perceber de facto que havia encontros semanais, que é ótimo, porque assim o casal tem aqui um espaço para discutir dúvidas, avaliar o bebê, e se calhar agora com esta questão, em vez de fazermos estes encontros semanais, fazemos quinzenais, o que pode ser benéfico. Mas falas encontros com quem? Por exemplo, contigo, com os enfermeiros, por exemplo. Sim, okay. Por exemplo, nós temos aqui na vigilância do recém-nascido alguma periodicidade com os enfermeiros. Aqui onde? Aqui no pós-parto. Tá bem, aqui no mas pós-parto, centro de saúde, mesmo, centro de saúde, ao consultório, nós temos uma vigilância assim neste primeiro mês um pouco mais próxima dos pais, porque existem mais dúvidas, pode haver algumas dificuldades na amamentação e há sempre estes encontros um bocadinho mais, não digo se podem ser semanais, mais regulares, às vezes, não é? Mais regulares, isto depende depois de cada bebê, não é? E isto acontece em todos os contextos. Nesta fase Covid, se calhar evitamos tantos contactos e temos aqui outras formas de comunicar com os casais, que aconteceu cada vez mais também nos centros de saúde, não é? O online, uma linha telefónica para dúvidas, porque às vezes há questões que não implica os pais saírem de casa para saber. Por exemplo, o meu bebê não faz cocó há 2 dias, o que é que eu faço? Isto é um sinal de alarme, não é? Pronto, há coisas que nós também conseguimos fazer alguns ensinos, caso não tenham feito até agora, para ajudar os casais. Portanto, se calhar há uma pequena diferença nesta periodicidade dos contactos, mas o apoio continua lá e deverá continuar. Até a nível de vacinação é para continuar, mesmo com bebês mais crescidos. Por favor. Não, uma coisa não implica a outra. A vacinação das grávidas é para manter também tudo exatamente igual. Tá? Houve pequenas alterações na fase de confinamento, agora só não poderá fazer isto quem está infectado e tem que respeitar a quarentena. Quem não está, é para cumprir tudo igual no planeamento e vigilância de saúde. Olha, eu vou pegar numa coisa que tu disseste, Carmen, que eu acho que realmente é muito importante e não é, na maior parte das vezes, devidamente valorizada e as pessoas não fazem isto por mal, que é quando os pais vêm para casa com o bebê, claro, a ansiedade e a alegria da família, dos amigos, toda a gente quer ir conhecer aquele novo elemento da família. É perfeitamente normal e compreensível, mas eu concordo contigo e já agora reforço o que tu disseste, porque eu percebi enquanto mãe que realmente é mesmo importante nos primeiros tempos não ir visitar aquele casal e o bebê é o melhor que podem fazer. Porque as pessoas precisam mesmo, o pai, a mãe e o bebê, de paz ali, de tranquilidade. Nós, mães, estamos a reencontrar-nos connosco, com o nosso corpo, com as nossas dinâmicas, estamos a adaptar àquele bebê, o bebê está-se a adaptar a nós, o pai está-se a adaptar ao bebê e é preciso ter tempo para sentir, para olhar, apesar da agitação toda de fraldas, aquelas coisas todas, mas é preciso tempo para, eu diria, saborear aqueles momentos. E normalmente uma grande agitação de pessoas, então quando vem, imagina uma família, vem 4 elementos, 5 elementos, às vezes nós, até no pós-parto, o barulho faz-nos confusão. Eu digo isto por experiência própria porque eu tive o descaramento de dizer à minha família, eu preciso estar mais... Não. A visitas agora? Não. Eu preciso estar mais sossegada, preciso estar mais tranquila. Estou a dormir muito pouco, porque o bebê não deixa de dormir muito, portanto faz-me confusão o barulho. Não tenham medo de serem verdadeiros e honestos com aqueles que amam e dizer, vais-me vir visitar quando eu me sentir preparada. Agora ainda não. Não achas? Exato. Eu concordo plenamente. E acho que as visitas às vezes não sabem bem o papel, porque as visitas acham que vão para cuidar do bebê ou vão um bocadinho, como se fosse uma festa, não é? Vamos aqui lanchar a casa deles e as pessoas estão exaustas.
a recuperar de um parto, às Tudo o que vezes com nós queremos é pontos. não fazer lanches para a família, que isto fique claro. Não queremos. É Nós não exatamente ao queremos fazer lanches contrário. para a família. Tragam-nos lanche. Tragam tudo, ponham em cima da mesa, tratem da mesa e seguir, limpem e arrumem. Que é para não ficar mais uma tarefa. E eu não estou a Exato. brincar, é porque É os verdade. pais estão muito cansados nesta adaptação. Muitas coisas para fazer, alterações das maminhas, e por acaso houve um estudo nesta fase de pandemia em relação à amamentação, que é muito interessante com esta questão das visitas estarem altamente limitadas, os bebés recuperaram o peso muito mais cedo do que o expectável. Ai, Isto, adoro! normalmente eles recuperam em 10, 15 dias e com esta história estavam a recuperar em 5 dias. Portanto, o impacto que isto tem a nível hormonal e no funcionamento e processo também da fisiologia da amamentação é muito grande. Portanto, as pessoas vão ter que perceber que, de facto, o casal tem que se resguardar e é importante conhecerem-se. Se quiserem ajudar, é exatamente isso. Levar comida, ajudar numa tarefa, passear o cão, qualquer coisa deste género. Não é? Exatamente, exatamente. E que percebam que isto não é afastar a família ou não amar a família, não, não. É realmente saber respeitar o momento daquele casal e daquela criança. E é como tu dizes, e é verdade, agora uma senhora disse aqui, fez agora um comentário que eu achei muita piada, mas até vou reproduzir, dizia ela, se vierem, venham para limpar a casa e fazer as compras, ou seja, venham para tirar responsabilidade e aliviar um bocadinho estes pais. Então, se o bebê for um bebê que não é fácil, que, por exemplo, dê muito mais noites, que o casal não esteja a descansar ou que esteja com muitas dificuldades na questão da amamentação, todas as preocupações que nos tirarem é ótimo. Essa é a melhor ajuda que nos poderão dar, porque depois a interação com o bebê, a seguir ela acontece. Não É achas? isso mesmo, acho mesmo. E depois a visita não vai lá só para tirar a fralda ou para fazer o bem. Isso compete aos pais. Isto é um momento de Claro. conhecimento dos pais. Eu acho que isso é importante. Com esta história do Covid, as pessoas, agora que estamos a desconfinar, também já acham que podem fazer tudo à vontadinha. Portanto, já Uhum. podem ir ver os bebés todos, fazer tudo Uhum. como faziam antes, sem grandes cuidados. Não, não é? Uhum. Portanto, também temos que resguardar os bebés. Nós sabemos que a evidência também nos diz que não afeta tanto as crianças, nem os recém-nascidos, mas ainda assim toda a gente tem que estar resguardada, não é? Não só os familiares, como também o bebê e os pais. Portanto, Uhum. temos que ter aqui um bocadinho de bom senso e as pessoas, Claro. isto tem que se falar, não é? Porque as pessoas não sabem o papel delas quando vão visitar um bebê. Eu vejo isso muito na maternidade. As pessoas entram, não batem à porta, não sabem se a pessoa está com a maminha de fora ou está a ser observada. E eu acho que temos que falar sobre isto. O que é suposto as pessoas fazerem quando vão visitar um familiar? Isso. Neste caso, um bebê. Sim, é isso mesmo. Achei tanta piada. Uma senhora agora disse: todos deviam ler estas informações. Quer dizer que há realmente muitas pessoas que gostavam de não ter recebido tantas visitas ou visitas neste período. Olha, Carmen, já excedemos o tempo. Não sei se queres deixar algum conselho final, alguma indicação final a quem me está a ouvir. Ou se Bom, achas que já. eu acho que falámos tudo um bocadinho. Claro que cada situação depois é muito particular. O que é que eu cada vez mais incentivo e aprendi de lição desta pandemia também, e que estou a tirar, é que a informação é poder. E um casal com Mesmo. informação faz toda a diferença no processo, não só do trabalho de parto, como no parto e também no pós-parto. E saber quando recorrer, saber os sinais de parto, saber como é que o meu bebê está a mamar bem, o que é normal acontecer no primeiro mês, a informação é importantíssima. E às vezes as pessoas acham que é um bebê, é um processo natural da vida. Efetivamente é. Mas há coisas que nós deixamos de ter em consideração e saber olhar para os bebés, porque deixamos de ter bebés na família. Portanto, agora talvez seja uma altura importante para valorizarmos a informação no pré-parto e o apoio no pós-parto. Portanto, cada vez mais eu incentivo na informação e na partilha de informação credível, nas fontes credíveis, não nas opiniões dos outros. Há fontes desde a Organização Mundial de Saúde, à Direção-Geral de Saúde, que nós vimos e falámos bastante destas práticas, com os vossos profissionais. Isto é fundamental, fundamental. Portanto, se havia aqui informação importante, nesta fase então de confinamento foi fundamental os pais saberem quando é que recorriam aos serviços de saúde. Portanto, os cursos de preparação fazem todo sentido. Nós não ensinamos só a mudar fraldas, ensinamos sobre o corpo da mulher,
sobre a dinâmica do casal e isso é muito importante as pessoas valorizarem cada vez mais também esta continuidade dos cuidados de enfermagem além dos hospitais. Portanto, era isto que eu queria terminar, porque eu acho que informação para mim é mesmo poder e dá É mesmo segurança e poder. Sim. tranquilidade. Olha, vou deixar só uma nota final. Concordo com tudo o que disseste, mas já agora uma nota final que é um conselho final, que é as pessoas que não tiveram boas experiências no parto, não as partilhem com quem está grávida. Não o façam, porque vão estar a plantar medos na cabeça dessa pessoa. Cada pessoa viveu a sua experiência, cada pessoa vive a sua experiência. Então, se a vossa experiência por algum motivo não foi positiva, não vão partilhar essa experiência com uma grávida, não vão dizer, ai, estás grávida, ai, nem imaginas o que é que me aconteceu, eu quando fui, aconteceu-me. Não. Se tiveram uma experiência bonita e feliz, então partilhem, porque vão dar alento àquela pessoa, vão deixá-la com uma predisposição positiva para o parto. Se não correu bem, não. Não Não digam nada. achas? Não Concordo, digo. concordo. Pronto. É só esta Histórias, nota final. sem dúvida. Isso Eu às vezes sou um bocadinho bruta, às vezes sou um bocadinho bruta. Eu quando estava grávida e vi que alguém vinha para me contar uma coisa negativa, eu dizia assim, não me leva a mal, mas eu não quero saber. Era para me proteger. sem dúvida. E as pessoas têm que ter essa Pronto. coragem também para dizer isso. Concordo, concordo. Isso e comparar os bebés. O seu bebê, o meu já é assim, ou de não sei quantas é assado. É terrível. Não faz sentido, Somos não todos faz sentido. diferentes. É isso É isso mesmo. mesmo. Concordo. Minha querida Carmen, uma beijoca muito grande, foi muito bom, acho que Beijinhos. foi mesmo muito útil, vai ficar disponível para toda a gente poder ouvir várias vezes, se for caso disso. Muitos beijinhos e já sabem, a Carmen, a enfermeira Carmen é uma das especialistas que escreve para o Simpliflow, não fiz referência a isso. Ela tem o seu próprio blog, vou lembrar, chama-se O Bebé Saudável. Tem um livro que se chama Estamos Grávidos e Agora? E escreve com regularidade para o Simpliflow. É uma das nossas especialistas. Portanto, qualquer coisa, procurem informação. Há muitos textos da autoria da enfermeira Carmen. Carmen Ferreira, ela tem muitas pessoas que a seguem e por isso, como ela disse bem, informação é poder, informam-se com quem realmente sabe. Carmen, um beijinho grande. Uma noite feliz para ti. Beijinho. Obrigada, Obrigada, minha igualmente. querida.